André, Oi, Didi. eu tô puto, vou começar puto hoje, hein? E raid, começa na raid. Na rede, porque me trouxe à tona uma reclamação. A gente tava falando a besteira antes de começar o programa, como Pra sempre. variar. É. E me trouxe à tona um sentimento que eu tenho de ódio do filme Ah, Coração Valente, que eu gosto muito, você sabe que eu gosto muito de Coração não, Valente. tu não só gosta como você era a encarnação de William Wallace no colégio. Eu andava de saia e sem cueca por baixo. E mostrando a bunda pra geral. Mostrando a bunda do nada, né? Liberdade! Corria da sala. Mas, cara, o filme do Coração Valente eu acho um filme maravilhoso e tal, mas ele Aham. tem uma parada que me irrita. Porque o cara que vence a batalha no final é um sedentário. O É Robert De um maluco. Bruce. O Robert De Bruce. Que, porra, óbvio, o Mel Gibson ele bota o Robert De Bruce no filme, né? Ele tem um ator bacana e tal que bota lá. Mas é um cara, pô, nobre. E ele Aham. mostra o nobre como um cara mais fluffy, menos Aham. Aham. vigoroso, Não, né? E não ia pra tal. batalha nenhuma, né? Uhum. Mal não sabe segurar a espada direito, bota o dedo por cima do punho da espada, sabe? As É, paradas ele, que. ele, ele pegou o vácuo de poder que ficou quando o William Wallace morreu, que era o grande herói, e aí ele só assumiu. Assim, eu acho muito complicado e acho muito improvável que ele tenha, de fato, corrido na frente naquela batalha final, Então, é né? porque a história do Robert De Bruce, ela não é. Isso, a parada é. Tipo, Playboy Zona Sul encostado, sedentário, que o Aham, Mel Gibson bota. Tem, se você quer ver aham. um filme que seja um pouco mais próximo disso, tem um filme com Chris Pine, que ele é o Robert De Bruce e mostra como é esse esquema dessas batalhas para a independência da Escócia. Aham. E aí você vê, um cara, meu irmão, ele fugiu dos ingleses. Sabe, foi Ele foi perseguido. capturado. Aham. Ele era uma parada, tipo, bem mais guerreiro, bem mais batalha e tal. Ele era um nobre? Com certeza, não se equipara, porra, a um pseudo-camponês lutando, né? Não tô querendo fazer essa comparação. Sim, 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 mas é porque assim, Mas ele o não é cara uma correndo meba lá num na. cavalo. E aí o cara sai correndo na frente, sabe? Não sei quais as chances Não, de mas o sobrevivência Robert De dele. Bruce, ele, quando ele tava na porrada extrema, meu Ele irmão, ia. ele era mesmo, pé de lama, vambora pro bagulho. Isso assim, tô falando da minha cultura de filme, né? Aham. Ó, eu não Não, quero. mas calma aí, deixa eu falar da parada que eu Vai, fico vai, vai, vai. puto. Aham, Eu fico aham. puto. Meu irmão, porque o filme do Coração Valente é um bagulho assim, foda pra caralho. Porra, de guerra e, porra, vigor e tarará, não sei o quê. Aí chega a última cena, tá um maluco todo corcunda, tipo, ai, que saco, eu tô esse cavalo que Eu não queria estar na sacode. guerra. Cadê o meu frango? Preciso fazer cocô. Vem alguém catar o meu cocô que eu fiz aqui no meu cavalo que tá escorrendo, não sei o quê. Ah, Sabe, tipo Dom não. Pedro que cagava e mandava as Aham, pessoas aham, em qualquer limparem. lugar. Aham. Porra, aí o cara ele tá lá, tipo, na frente da batalha. Aí ele. Vocês estão aqui? Eu tô aqui. O exército tá lá. Ah, pera aí. Mas, olha Vamos dar só. espadada nesse filho da puta aí. Isso, Aí ele isso. corcundinha assim, todo Aham. fluffy. E vai Mas até cavalgando. ele rola isso no filme, que ele até quando vai fazer o discurso dele, ele não tá empolgadão. Ele só fala assim: ah, vocês Não, lutaram com elas, então. Ele tá entediado. Eu acho que ele foi Então lutar luta. porque ele tava Tipo assim, entediado. vamos lá, gente. Vocês já sabem, a guerra foi ganha ontem, hoje é só o. Hoje é só pra provar um ponto. A gente ganhou. É. Quem ganhou foi o William Wallace, tá? Vamos lá, vamos nessa. Agora, Eu olha acho só. muito escroto porque ele fala. Cara, o discurso dele é muito merda. Você tem total razão. Ele. You bleed. E o Bled with Once. Wallace. Now bleed with Now. me. Bleed with me. Aí eu, se estivesse lá, eu ia falar assim: não. Não quero sangrar. I'm out. Primeiro. O que tu fez por mim? Nada. E Tchau. tipo, você tá só convocando o cara, né? Tipo assim, É. o discurso dele na prática é: vocês queriam William Wallace, mas vocês têm eu. Vamos nessa. Mas não vai muito rápido, não, que a minha hernia de disco tá ficando aqui já. Agora, Oi. olha só, eu não quero cagar na história de quem viu só Coração Valente e acha que o William Wallace foi um grande. O William Wallace, beleza, mas que o Robert De Bruce deu a liberdade para a Escócia. O que pouca gente sabe é o que se segue logo depois, porque aí o Robert De Bruce vira o rei da Escócia, né? Eles conseguem a liberdade da Escócia, que a princípio o que o filme deixa claro é que tudo que a Escócia quer é o quê? Liberdade da Inglaterra. Uhum. Segue depois, a Inglaterra tá lá na Guerra dos 100 Anos com a França, fazendo aquele cerco a Calais, que ficou infinito lá. Então, a maior parte das tropas inglesas estava na França, fazendo esse cerco. O que o Robert De Bruce decide fazer? Vou aproveitar que os trouxas estão fora e vou invadir a Inglaterra.
descartando toda a ideia de que nós só queremos liberdade. Porra nenhuma, eu quero é mais, eu quero muito mais. Não, mas olha só, calma, porque olha só, são Eu tô coisas calmo. diferentes. No momento em que você tem a liberdade e que ele adquire a liberdade, Agora eu quero mais. abre-se o slot de faça o que você quiser a partir de agora. Sim, ele fez ele o não, que... ele não deve nada à Inglaterra, caralho. Não, mas ele... Tudo bem, mas é porque assim, o discurso lá do Wallace é queremos só liberdade, queremos ter a nossa terra pra gente, né? Escócia pros escoceses. Mas aí o Robert De Bruce faz o famoso, pra quem jogou CS 1.6, o famoso boné. Que aproveita que tá todo mundo lá longe e vem por trás. Ou seja, ele esperou o tempo certo para ter a sua vingança. Só tem um probleminha. Como você falou, ele era meio... E a Inglaterra não deu mole, a Inglaterra deixou uns exércitos pra trás. Então ele foi dar o boné... cara altivo. Não, ele foi tomar um boné, ele foi dar o boné e aí tomou uma emboscada. E foi pego, Parabéns. Foi capturado pela Inglaterra. Isso. E aí teve o Coração Valente 2, que foi o filho do William Wallace tentando tirar a Escócia de novo. Do Robert De Bruce dessa vez. É fabuloso! Tá começando com o André e o Diogo. Vamos lá, rapaziada! Segura Ninópolis! Segura a comunidade fabulosa! Nesse clima de carnaval, está começando mais um fabuloso. Por que a gente está em clima de carnaval, Didi? Porque é férias. Férias, a alegria da criançada. Desculpa, antes, né? Pra você que tem mais de 12, mais de 15, talvez não seja férias, né? A gente está se referindo a férias escolar do meio de ano. Não, né? moleque, porra, desde sempre, André. Porra, meus filhos entravam de férias. Eu fico estupefato. Eu me sinto de férias. Eu fico maravilhado. Mas é porque eu tô falando pra quem não tem filhos e não é criança. É porque assim... tá, pra quem não tem criança nenhuma. Isso, cara, porque razão, eu coordeno minhas férias pra bater com a da minha filha no final do ano. No meio do ano tem que ter atividades e tal, mas cara, quem não tem... eu não coordeno porra nenhuma. Eu só fico inacreditavelmente feliz. Entendi. É como se fosse a minha alegria. Tipo, é que quem não tem filho, ou quem tem filho que não tá na escola ainda, ou quem tem filho já passou, nem não sabe que ele tá em férias, né? Tipo, vou te quebrar. Me quebra. Porque sabe sim. Porque você pode até não entender, mas você sabe que as crianças estão de férias indiretamente porque a cidade flui. O trânsito anda. Porra, do nada tem menos gente na rua. Do nada. Sabe qual é? As pessoas estão mais calmas. Menos aquele teu camarada no trabalho que tem filhos, que os filhos não estão na escola. Aí aquele camarada tá produzindo menos, tá com mais olheira. Não, mas tem uns camaradas aí, tem umas pessoas que odeiam férias, tem uns paizinhos aí que odeiam férias escolares também. Que no programa. Que merda, né? O monstrinho tá em casa, o monstrinho vai tomar no cu. Não, é que no programa, porque a primeira vez que minha filha entrou na escola e entrou de férias, eu não me liguei. De repente, a rotina virou de cabeça pra baixo. E eu falei, caraca, pode crer, a gente tem que se planejar pra isso, né? E hoje em dia a gente se planeja e aí é maneiro. Planejamento é superestimado, André. Eu sou fã, eu curto. Eu curto o planejamento, eu curto pensar à frente. O improviso é a alma da vida. Eu concordo. É aceitar o que vem de peito aberto. Porra, não vou fazer exame. Câncer. Lide com isso. Morri. Ele viveu uma vida curta, mas feliz. Que eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que, de alguma forma, isso conecta com o que acho que a gente quer falar. Com Osmar Campbell, conecta. Por quê? Porque a gente tem que falar do Osmar. Porque a gente tem que ter um episódio sobre ser competitivo é saudável. Invadir a caixa de entrada dos seus amiguinhos com spam é saudável? Tô brincando, brincadeira, irmão. A gente faz só pra provocar, que a gente sabe que a gente tá provocando só pra fazer um futuro gancho aí como é que é? Não é cliffhanger não, mas é tipo um cliffhanger. É a sementinha. Tipo um hook, é um gancho semente do futuro. A gente tá fecundando algo. Pronto. Chegamos lá. Mas, Didi, a minha questão toda é que quando eu acordei hoje, às 5 da manhã, eu pensei assim, como que nossos antepassados sempre falavam pra gente assim, nosso maior tesouro é o tempo. E eu ficava, porra nenhuma, que não é porque eu sou adolescente, quando eu era adolescente.
Porra nenhuma, a gente tem tempo pra caralho, tá tranquilo, não sei o que, lá. E hoje, quando eu acordei 5 da manhã, eu falei assim, nossa, o nosso maior tesouro é o tempo, e a gente não percebe, né? Eu E é achava uma que era o parada... Kiko. O Kiko? Você lembra dessa piada, né? Não peguei, não Porra, que acompanhei. a dona Florinda fala tesouro! Ah, não, meu Deus. Tesouro rei! Foi mal, desculpa. Foi mal. Não, Eu tô relaxa, empolgado acho com o que jogo é do isso. Chapolin, e aí eu... Vai rolar, é. O board game do Chapolin. Não, mas é Não, verdade. Tem até aquele ditado, né? O tempo é a vida que acontece enquanto a gente tá trabalhando. Não tem um ditado desse? Não Não é isso. lembro. O Não tempo, lembro. o tempo é o trabalho enquanto a gente tá vivendo. O tempo é a vida. Sei lá. Aí eu entrei numa pira, pra variar, né? Como que o Einstein tenta falar que o tempo e o espaço estão juntos. E eu fico assim, caraca, isso é muito louco. E Muito. faz sentido lá nos cálculos dele, mas a gente claramente percebe o tempo como uma coisa diferente do espaço. Né? Tanto que a gente no espaço a gente consegue andar nos dois sentidos nas dimensões, e no tempo a gente só vai numa, até onde a gente percebe, né? A gente só consegue ir numa direção no tempo. Então, se ele é igual ao espaço, por que a gente não pode navegar nas duas direções do tempo, né? Mas enfim, fiquei tentando entender o que era tempo rapidinho, assim, né? Tipo, 5 da manhã, tomando um cafezinho, gostosinho. Eu acho que a essência da. Assim, olha, caralho, minha Manda, senti Didi agora. vai dar o Porra. drop do O que é tempo, por Aí, Diogo Braga. Estudiosos, tá? Da física. Se liga Pega nessa. essa. Anota essa porra aí, tá no meu curso do YouTube lá do Hotmart. Vai lá. Eu acho que ele tá falando sobre medidas. Você falar sobre medir a sua presença no espaço, inevitavelmente você precisa vincular ao tempo, porque não existe a presença no espaço sem uma presença de tempo. E aí a gente vai sobre a medida, sobre essa unidade que Vou determina... te ajudar a melhorar pros Não, me ajudar estudiosos. não, você vai deixar mais claro para quem não entende. Porque coordenadas. Não, é o que você está falando medidas, mas coordenadas. Você está falando assim, eu tô no espaço XYZ, pontos, mas eu também tô no dia, sei lá, 18 de julho de 2025. Que é o dia que esse programa está no ar. Olha que legal. Eu não concordo com mais também. Não, então, também, não é mais, é só também, é a coordenada. Você tem 4 coordenadas. Também, por isso que se fala de dimensão. Dimensão é quando você agrupa números juntos. Então, são 4 dimensões. O problema é que na relatividade geral, ele realmente mistura o tempo e o espaço como uma coisa. Tipo assim, o tempo. Sim. É isso, o tempo vai causar gravidade. Então, assim, é mais complicado. Mas, posso assim, dar um conceito físico por favor, vaidoso da minha parte? Faz uma referência. Reproduz uma coisa que eu falei, novamente. Fala assim, pô, você certo dia falou isso. Fala uma frase que eu falei, tipo... Tá, você hoje mais cedo falou pra eu falar uma coisa que você falou. Você acabou de fazer uma de dimensão. Uma o quê? Uma de dimensão? Física. O que é uma de dimensão? É uma... É só um conceito físico de múltiplas realidades. Você relembrou uma de dimensão. Você fez uma de dimensão minha. Entendeu? Entendi. Mas no meu caso, é uma dedimensão? Ou é dedimensão, exatamente. Tá vendo? É a física, por isso que existem várias menções de dimensão, dedimensão. Se você for um Eduardo, é Dudu menção. Se ao menos o Einstein tivesse conversado contigo, a gente teria uma teoria mais física maneira. Seria completamente diferente. Mas por que a gente tá falando de Einstein e física e a gente falou de espaço, mas não o espaço que a gente gosta, a gente falou do espaço. Do outro espaço. É outro que espaço. É o mesmo também, né? Mas vamos lá. Sim e não. Mas por que a gente tá falando isso? Porque hoje nós vamos falar sobre tempo, senhoras e senhores. Sobre esta medida de andamento, de espaço, de certa forma. Espaço porque você falou que era espaço aí. Dimensão. Isso. Sobre essa medida que é essencial para os jogos, porque sem o tempo estaríamos jogando todos até agora. Ou não, né? Ou não estaríamos jogando até agora, né? Dependendo ou a gente não estaria, né? A gente está. Só seria. E olha só, aí a pira que acho que ficou é assim, como é que os jogos tratam o tempo? Eu vou trazer pra você, ouvinte, o que eu tava falando com o Didi, que provocou essa conversa, tá? Que eu tava vendo tava lendo as regras do RPG do Riverbend, da nossa querida editora Caramelo, que eu conheci lá no DOF. Que, aliás, que joguinho maneiro, Didi. É um RPG, eu falei, né? Sobre pesca. Ele tem um esqueminha de drop table. Então, tipo, eu fiquei jogando com minha filha. A gente ficou fazendo aventura e pegando peixinho. Maneiro pra caramba. Super, super tranquilo de aprender.
E aí, cara, tinha umas coisas assim. Você tem sempre um gato, né, no seu barco, junto com você. Com a sua parte, você tem um gato. E o gato, ele vem do espaço, ele é um gato mágico. E tem poderes. E aí ele falava assim: esse gato tem um poder que ele faz o teu barco levitar por, sei lá, 30 segundos. E aí eu fiquei assim. Como sou mais do board game, eu fiquei assim: como é que eu vou saber que se passaram 30 segundos no RPG? Né? E eu acho que isso é uma questão para todo mundo que joga RPG, né? Que é assim, como é que você mensura tempo, como é que você conduz tempo, porque no RPG é mais solto também. Você pode falar, tá, acabou, então beleza, ó, dormimos e estamos no dia seguinte, sabe? Mas como é que você, nesse tempo de uma batalha, ou no tempo de uma ação, você pode mensurar o que está acontecendo, o que está acontecendo ao mesmo tempo? Isso é uma dinâmica que o RPG trata. E aí, como é que os board games tratam a passagem do tempo, né? Eu acho que essa é a provocação Cara, central. eu não boto nem só o RPG, mas... perdão, eu acho que... Como é que os jogos tratam essa passagem do tempo e como é que isso afeta ou não a nossa percepção. Acho que até misturado com o lore. E já vou entrar num ponto interessante porque, como dizia o Cabeludinho de Liga pra Fora, o tempo é relativo. Ele dizia isso? Quem dizia? O Einstein. Fiz uma Einstein-menção. Ele não falava que o tempo é relativo, né? Ele falava que tudo era relativo. A velocidade da luz não era relativa. Como é que é? O resto é relativo. Eu acho que assim, eu não vou ficar aqui como guardião das palavras do Einstein porque eu não sei. Não, a gente tá fazendo uma Einstein-menção, sacanagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é porque essa questão da relatividade, eu não tô indo estrito senso aqui de que o tempo ele passa de tempo de maneiras diferentes e tal, mas a passagem do tempo ela é relativa e ela, para mim, ela precisa ser relativa de acordo com o que você está jogando. Por exemplo, se você tem jogos que, vou pegar um jogo extremamente punitivo e agressivo que é In the Year of the Dragon, tá? In the Year of the Dragon, se eu não me engano, se eu falar besteira, ouvinte, você, por favor, me corrija nos comentários, mas ele é um jogo que você vai jogando por anos, por passagem de anos, se eu não me engano. Você tá no ano tal, depois no ano tal, nananana. Só que você faz poucas jogadas durante esse ano. Você faz uma parada simples, né? Uma ação, se eu não me engano, e aí vai, né? E aí a próxima ação rodou, né? E eu acho isso uma coisa curiosa, porque por mais que faça sentido pro jogo essa contagem de tempo anual ou de uma era, né? 10 anos se passaram até a tua próxima jogada. Cara, pra gente enquanto jogador, a percepção disso ela se torna muito menos imersiva e muito mais analítica. É uma jogada muito mais de contagem de pontos e de combo, assim, tô vendo aqui o que é melhor numericamente falando para fazer. Então, eu tô puxando isso porque eu entendo que é interessante para alguns jogos que você tem uma passagem de tempo diferenciada, maior, ou numa dimensão que seja mais ampla. Só que enquanto jogador, para mim, é uma coisa que me tira. Eu não consigo perceber. Entendi. Mas olha só, então, eu não sinto esse ano. Tem um joguinho que eu raramente menciono, que chama Oath, que é o do Coeurly. O que acontece? Esse jogo, ele se propõe a ser passado entre ou no final de um império, ou numa fase turbulenta de um império, tá? Então é como se entre um jogo e outro passaram-se, sei lá, centenas, milhares de anos, tá? E aí você tá jogando aquele momento decisivo que o império atual ou vai ruir e vai ser substituído por um novo, ou ele vai passar por uma grande turbulência, mas vai se manter, tá? É ali que o jogo se passa. Todo mundo sempre fala que o Wolf, as rodadas são muito... Eu não sei como traduzir esse termo, fala assim, swing, balancentas, que é tipo assim, na sua vez o jogo muda, o mundo muda todo, aí na vez do outro o cara muda tudo, tipo, na sua vez você tem poder de alterar muita coisa, tá? Se isso é bom ou ruim, independe, mas o ponto temático é que a gente está falando de décadas, é como se a sua rodada fosse décadas e representasse aquele momento em que você estava dominando aquele mundo. Ele não diz, tá? No jogo, no manual, ele não vai falar assim, a tua vez representam 10 anos. Mas a gente, depois, o nosso grupo, depois de jogar muito, a gente começou a perceber assim, estamos entendendo que décadas se passaram entre a minha rodada e a sua rodada. Por isso mas você consegue ter ainda uma percepção dessa passagem do tempo clara quando... Quando a gente fez essa virada de chave e a gente entendeu que não é, tipo, a gente não tá jogando dias ali,
a temática do jogo ficou mais notável. É como se... E aí naquela década o teu império estava dominando e por isso o mundo mudou para esse lado. E naquela outra década eu controlei mais o mundo e eu fiz as grandes batalhas. É como se você estivesse lendo um livro de história, que apesar do livro ser curto, você está lendo um capítulo inteiro que fala sobre a antiguidade. São poucas páginas. Então cada página tem muito conteúdo porque representam períodos grandes de tempo. Cara, pra gente isso fez tanto sentido, sabe? Então, assim, nessas décadas se passaram tal. E aí, quando o jogo finalmente acaba e você guarda ele, a sensação que dá é que na próxima vez que você vai abrir a caixa, centenas de anos se passaram, sabe? Milhares de anos se passaram. Tá. É muito bom essa sensação e fica temático. Então, o jogo carrega um tempo, até porque o mundo fica transformado, o tabuleiro ficou Não, transformado, né? e isso, cara, é interessante porque como você tem a história, né, e os acontecimentos moldando aquilo lá de maneira ampla, porque muita coisa acontece entre essa década, né, entre uma jogada e outra, porra, é uma história que acontece, ou seja, existe essa medida de tempo válida porque é muita coisa acontecendo. Então, quando você lembra, a percepção de muita coisa aconteceu, por isso muito tempo se passou. Faz total sentido. Eu acho, pô, realmente é válido. Mas, pô, quer ver um exemplo de passagem de tempo? Deixa eu só falar uma coisa, só porque vai rolar na Claro. expansão nova do Wolf que vai sair, que eu espero que traga pro Brasil, que ele tá fazendo coisas que vão durar, como se você pudesse fazer um legado. Então, assim, tipo, benesses que durariam para outras partidas, sabe? Você ganha alguma coisa nessa partida e você consegue um legado que dure, sei lá, 9 partidas. A ideia de você incluir esses, sei lá, centenas, séculos e anos, assim. Achei muito bom isso, cara. Mas dá o teu exemplo aí, falei. Então, eu queria falar já entrar no lance do RPG. Porque no RPG você tem a passagem do tempo sendo percebida e sendo impulsionada de maneiras muito diferentes. Por exemplo, quando você está numa jornada onde você está indo para um local, você está na viagem, o tempo, às vezes muito tempo se passa em um segundo. Por exemplo, estamos indo para a cidade de Javastal, que é a casa do rei Javes, onde você fica, onde vocês lá têm que encontrar o prefeito. E só que essa cidade ela fica, sei lá, a 1 mês de viagem da sua terra. Esse 1 mês de viagem, ele pode passar... Pô, então vocês vão para lá. Vocês chegam em Javastal e ponto. Ela pode se passar no instante em que você quiser. E ao mesmo tempo ela pode durar 6 sessões. Ela pode durar 1 ano de jogo, porque um mês pode ser o jogo, né? Pode ser o jogo. Chegar até lá é a primeira parte da campanha de 6 meses. Você, enquanto mestre, quando você fala assim, nós estamos indo para... Esqueci o nome da cidade fictícia que você inventou. Javastal. Você vai falar assim, e aí se passaram tanto tempo, e aí, portanto, sei lá, gastem dinheiro e comida, ou então, meio que... Cara, eu particularmente, eu não gosto de acelerar essas paradas porque eu acho que a magia da jornada tá na jornada, não na chegada. Então, assim, a missão esse é o meu estilo de jogo, tá? E eu entendo que isso se adapte ao tempo que as pessoas têm pra jogar, o tipo de jogo que tem algumas variáveis que modificam essa fórmula. Mas, pra mim, até o cara chegar lá, o grupo ele tem que ter passado por mudanças e por situações que vão fortalecer ou enfraquecer o grupo, para que quando ele chegue lá, ele já tem uma história que ele vai falar assim, cara, chegamos até aqui e valeu a pena, eles estão empolgados ou eles estão estressados, sabe? Exaustos. Alguma coisa tem que ter, a jornada ela tem que ter criado vínculos pro bem ou pro mal naquela galera. Então, eu gosto de fazer essa caminhada muito mais burocrática. E não é só, tipo assim, o dia de hoje, rola o dado. Não. Cara, vocês caminhavam, eu vou criando situações durante a caminhada e vou dando espaço para os players se comunicarem, para os próprios players criarem questões. Eles trazerem para, enquanto a gente está andando no dia de hoje, eu quero procurar coisas sobre não sei o quê. Para mim, sempre a alimentação é uma questão, sabe? A própria caminhada em si, eu faço, a questão de carroça, a questão não sei o quê, o clima ele afeta o estado físico das pessoas, se eles não estão comendo direito, eles têm mais chance de ficar doente. Se um deles está ficando doente, a parada pode gerar um problema gigantesco, essa doença pode se espalhar no grupo e diversos... Eles podem nunca chegar na cidade, né? Eles podem nunca chegar, e já aconteceu cara, a galera, sem sacanagem, já aconteceu de que o maluco sai da taverna inicial, só botando como um exemplo genérico, e quando o objetivo deles era ir para um certo lugar para levar um pacote específico, e isso era o início de uma jornada maior. Cara, eles pegaram a tangente na estrada indo pro lugar,
Foda-se, acabou. Foda-se o Virou pacote. Eles isso. abriram o pacote e venderam. Maneiríssimo. Foda-se. E eu fui aproveitar essa história do pacote que eles venderam, cara, campanhas depois. Eu voltei, eles acharam o baú que tinha no pacote com o símbolo sagrado que tinha lá, à venda numa cidade zoada e, porra, e aquela caixa tava zoadaça, tava cheia de tipo, manchas, mofo. E aí eles falaram, caraca, maluco. Eles reconheceram a parada e aquele bagulho era um bagulho amaldiçoado, que quando aberto tinha gerado problemas, sabe qual é? Maneiro. Eu gosto dessa relação até que você botou do espaço com o tempo, né? Que é assim, olha, é longe. Então vocês têm que percorrer essa jornada, né? Que demora tempo. Que o tempo também é o que vai fazer esses jogadores crescerem, ou se ferrarem, ou cansarem, ou desistirem, como você falou, ou mudarem o caminho. Mas tem uma coisa assim, sei lá, recurso narrativo lá do Senhor dos Anéis, né? A jornada toda até chegar em Mordor. Chegou em Mordor, meio que a história se resolve. Aí vai ter o quê? A volta do Frodo pro condado? Não, pega a águia e acabou, e voltou, porque a história acabou. Não quero mais também, vamos fazer a volta agora. Tipo, puta que pariu, vai ter que a volta, não, mas, tudo bem na volta. Sim, eu concordo pra caceta, mas num ponto de vista de um personagem perene, de uma campanha longa, onde você tem aquele teu personagem por anos, a volta. Pô, você chegou, resolveu a parada, jogou o bagulho no vulcão, o vulcão tá em erupção, e aí? E assim, tu calculou tuas provisões pra ir, pra voltar? Tu calculou tua parada, sabe qual é? Então, tipo... tô falando assim, pro filme, né? Pro filme não, pro livro e pro filme, assim, acabou a história. E meio que assim, o exército todo do mal foi resolvido, então assim, aí vão voltar e tá tudo de boa. Vai ser um grande passeio de volta, sabe? Beleza? Com talvez problemas de comida, tem que parar pra pescar. Mas mesmo assim, quando no Game of Thrones... Tem que parar pra pescar. Sabe? Assim, esse é um grande problema. Pô, a gente tá sem peixe, vamos pescar. Pesca. No Senhor dos Anéis, no Game of Thrones, quando começa, é tipo assim, eles vão da cidade, da capital até o muro, é tipo assim, meses pra chegar. O cara chega cansado. Aí depois a série vai acelerando, eu não li o livro, tá? Eu só vi pela série, não sei se isso também é um pecado que é cometido no livro. Meu irmão, capital, muro, é rapidinho. É tipo, vai lá, pá, fui lá, voltei, tá, não, de boa, resolve aqui. Isso é um pecado, tá? Muitas vezes isso é um pecado, porque a série tem muitos pecados. Eu até gosto, mas ela tem muitos pecados. Ela tem muitos pecados. Fica muito ruim. Não, que nem os pombos também, que tipo, pombo virou tipo e-mail, né? Tipo, mandei o pombo, mandei o corvo, mandei o corvo. Eu só tô dizendo assim, eu entendo como que na crescente da contação da história, chega uma hora que você não quer fazer a microgestão, sabe? Tipo, tá, resolvi, vamos lá. Não, peraí, vocês não têm suprimentos. Talvez faça sentido isso. Eu recentemente joguei o Roll Camera, você conhece? Sim. É um jogo de tabuleiro de você, cooperativo, de você fazer um filme. Joguei com o Google B. E aí, cara, eu achei que ele tinha uma coisa interessante, porque ele tem um recurso do dinheiro, que você tem que, pra gravar cenas, você tem isso, e ele tem um recurso que ele não chama de tempo. Ele chama de schedule, como é que é? Tipo agenda, diária. Tipo cronograma, né? Diária. Ah, tá. Porque não é o dinheiro, é o tempo, é o cronograma, é tipo prazo, é prazo. Tá. De fato, no final de toda a sua rodada, esse valor diminui, porque passou-se o dia e você filmou, não filmou, tanto faz. Mas existem ações que aumentam isso de volta. Como quem diz, eu não tô só correndo contra o relógio, eu tô correndo contra um prazo. Os dias estão passando, mas eu consegui mais prazo, sei lá como, sabe? Eu achei maneira essa dinâmica onde o tempo tá caindo, mas você pode dar aquele empurrãozinho pra cima, sabe? Tem cenas que não gastam tanto tempo, tem cenas que gastam mais tempo. Tecnicamente, se a gente tá falando sobre produção, tem coisas que... sobre qualquer coisa, né? E você tem que entregar um conteúdo num prazo específico. Quando você otimiza a entrega de certas etapas, você ganha tempo. Você pode ganhar tempo, ou você pode simplesmente falar com quem te deu esse prazo e falar assim, cara, não vai rolar. Aí, aumenta um dia. Beleza, tá, eu topo. Conseguiu, você convenceu, você ganhou, aumentou o teu prazo. Então, o tempo não encolheu. Você pode otimizar, então agora seu tempo está mais largo para fazer outras ações, ou você, de fato, aumentou o teu prazo. E eu achei uma visão interessante em cima de tempo, que não é só olha, depois de 12, que é muito clássico de jogo, né? Depois de 12 rodadas, o jogo acaba. Depois de X rodadas, o jogo acaba. Não, depois, quando chegar ali, se você zerar ali, acabou. Não, mas olha só, imagina que você tenha... Imagina um jogo, um agrícola da vida, sei lá. Eu tô pensando num jogo que você tem a quantidade de X de ações por rodada, que é uma mecânica simples, na real. Você tem lá 3 ações por rodada, tá? E aí você consegue fazer uma determinada ação que te dá... você faz uma parada, mas você ganha uma ação bônus. Tecnicamente, você
não necessariamente, diretamente você ganha tempo, mas sim, se você tem uma ação a mais para fazer naquele turno, inevitavelmente você tem mais tempo. Ou você é mais rápido, né? Ou você Mas tem... o fato de você ser mais rápido, de certa maneira, você tem mais tempo. O seu tempo ele passa diferente de alguma forma. Sabe seu quem tempo faz é isso mexido. bem? Aqui, o Robinson Crusoe, o jogo Sim. da Ilha Amaldiçoada, cada personagem tem 2 discos, tá? Em vez de ter uma miniatura só, tem 2. E aí você, quando vai fazer uma ação na ilha, você pode botar os 2 discos ou botar um só. E aí um só significa que você tá fazendo aquela ação, não porcamente, mas você tá fazendo ela menos. Você tá dedicando menos do seu tempo a ela. Então, por isso, você consegue fazer uma outra meia ação na ilha. Ou você bota as suas 2 peças num mesmo local, e aí você tá falando, não, tô fazendo aqui com atenção. Tanto que algumas ações, quando você faz com os 2 discos, né, é um sucesso imediato. Tipo, parabéns, você dedicou tanta atenção que garantiu. Quando você bota só um disco, você tem que rolar um dado e pode dar merda, porque você fez meio rápido, sabe? Fez às pressas. Sim. Eu acho isso bom, porque é o que você falou, né? Eu tenho mais ação, mas eu tenho um problema com estar fazendo mais ação, né? Porque eu tô fazendo, de certa forma, tosquinho. Eu não sei se é tosquinho, né? Cara, ó, isso transpondo pro RPG, de certa maneira. Tem algumas variáveis disso, mas quando você tá um personagem de nível simples, focado agora um pouco em combate, você, sei lá, pegando o sistema genérico, você tem, sei lá, uma ação básica, uma ação extra, que é mais simples, e um movimento, tá? Uma estrutura como essa. A partir do momento que o seu personagem vai upando, muitos sistemas eles te dão mais ações básicas. Você pode fazer 2 ações, você pode fazer 2 ataques, você pode fazer, tá? E uma ação... mais rápido, é isso? Pois é, eu não sei, não necessariamente é mais rápido, mas é como se você tá upando, você tá passando de nível, você tá se aprimorando, então você tem você faz melhor essa ação, você masterizou essa parada, então tecnicamente é mais rápido, você sabe lidar com isso mais rápido. E isso é interessante porque a gente pode partir do princípio que ele ganha uma ação a mais porque ele otimiza o movimento de, sei lá, de flechada dele, então ele consegue dar 2 no espaço que ele dava uma só, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode partir do princípio também que, agora ele dá 2 porque o tempo dele passa diferente, foda-se. Seguindo Einstein, né? Pra ele, o tempo passa mais devagar. E aí ele tem mais espaço de ação, né? Ele tá lá na dilatação temporal dele, tipo, vê tudo mais lento, e aí ele tá mais acelerado. Mas assim, mas inevitavelmente isso tem a ver com a melhoria dele na proficiência dele com aquele uso. Inevitável, não tem como tirar. Eu tava falando, enquanto eu tava falando, eu tava pensando se ele poderia estar ligado a outra coisa, mas tecnicamente não. Você vê uma outra coisa que mudaria essa percepção de tempo que não o aprimoramento das habilidades daquela pessoa? Não, porque aí só se você entrar numa relatividade geral muito louca, onde as pessoas estão de fato envelhecendo mais rápido que a outra. Não digo no RPG nesse exemplo específico. Então, assim, é isso que eu tô falando. Mesmo no RPG, o cara, ele ficou mais rápido, ou ele tem uma percepção melhor. Eu acho que é isso. Ele tá mais... que vai até, sei lá, até os 35 você pode ficar mais rápido, mas depois dos 35 você inverte. Você vai perdendo ação. Né? Eu queria botar só um asterisco nisso, porque você falou assim, nessa mecânica de economia de ação, especialmente em jogos de tabuleiro, né? Eu falo assim, você pode fazer 3 ações e o fulano pode fazer 2, é porque ele tem mais tempo ou menos tempo. No Wolf, que eu citei, na questão das décadas e tal, a sua mecânica de ação, ela é definida por suprimentos. Então, a quantidade de ações que você faz não é em cima de você ter ou não mais tempo. É de você ter recursos disponíveis para poder fazer suas ações. Porque acontece, se você tem muita presença no mapa, se você tem muito exército espalhado pelo mapa, né, sua presença no tabuleiro está grande, você está gastando os seus suprimentos para manter aquelas tropas no mapa. Então, você tem menos suprimentos para fazer outras ações, sabe? Então, não é só tempo ali. É a capacidade que você tem de se espalhar pelo mapa. Cara, mas isso é muito foda, André. Isso é muito foda, porque o tempo ele é estático, independente, e você vai fazer a quantidade de ações que você conseguir, de acordo com os recursos que você tem. É tipo um jogo de carta, onde você pode descer quantas cartas você quiser na sua ação. O tempo não tá claro quanto tempo tá passando. Por isso que eu falei que a gente entende que são décadas, mas assim, se você fez pouca ação, não quer dizer que passou menos tempo.
Nesse jogo, especificamente. Pode Sim, ser... sim. Você fez uma mega ação, que era uma mega campanha. Eu tava vendo o diário de desenvolvimento do Cole sobre o Wolf lá atrás. Ele queria fazer que... A batalha hoje em dia é uma batalha que você resolve. É porque ela não é uma batalha, é uma campanha. Então, Tá. assim, eu entro em campanha contra os seus exércitos. E ele queria, originalmente, fazer, como se o jogo já não fosse complexo o suficiente, ele queria que a campanha fosse uma coisa que tivesse dias e tempo, clima, sabe? Que o clima afetasse Maneiro. a batalha para representar isso. Não é uma batalha, são várias, é uma campanha. E aí eu ganhei de você na batalha tal e perdi na batalha tal, mas no final eu venci a guerra. Acho que é lindo pensar, mas seria inviável de explicar o jogo e jogar. Mas é só para entender que o jogo se passa num grande decorrer do tempo e que as ações não significam tempo, como muitos jogos significa, né? Eu tava pensando nessa coisa do marcador que vai diminuindo o jogo, né? Tipo, muito jogo tem isso. Eu pensei, por acaso, agora eu pensei no Above and Below, que eu sei que ele Maneiro. acaba depois de X rodadas. E é uma parte que eu não gosto do jogo, porque eu já falei sobre isso, a sensação que me dá é que ele simplesmente acaba porque depois de X rodadas, o seu engine vai estar tão forte que vai ficar meio roubado o jogo. Não tem uma justificativa de tipo, algo está acontecendo. O Robinson Crusoe, vários cenários tem isso, assim, de acaba depois de tantos dias. Mas eu lembro, um que eu lembro é que resgatar a mulher. Tem uma mulher que está presa num bote longe da ilha. Tá. E ela vai se afogar daqui a, sei lá, 5 dias. Cara, isso é muito bom. Isso é Então, muito bom. tem Que uma aí já não é um contador de justificativa. tempo que não necessariamente... O foco dele dentro do game design não é sobre registro de turnos. Ele é sobre criar expectativa, criar tensão. Ele, claro, Tu tem que que tem a resgatar a passada. mulher, não. Ele é um contador, mas você Ele não tá mas preocupado que vai dar dia 5. Você tá preocupado que a mulher tá se afogando. Então, eu acho isso muito foda, porque o tempo ele sempre vai ser um contador, uma unidade de medida. Ele sempre vai ser. Mas ele pode ter funções diferentes do que medir a passagem dele mesmo. Ele pode ter essa função de aumentar aumentar a ansiedade e gerar um trama maior. Um drama na parada, agora eu pra falei complexificar, certo. por exemplo, pra salvar a Jenny, não é só ir lá e salvar. Tem que ter coisas que você tem que ter feito. E aí você tem que garantir que você tem tempo de fazer as coisas. Cara, sabe, chega num ponto que você tá no dia 3 e você fala assim, Jenny, você vai morrer. Simplesmente eu sei que não tem mais tempo pra gente salvar você. Sim. Isso é maneiro, o tempo entrou na história, né? E isso, eu acho que agora a gente entra num escopo, a gente abre aqui uma discussão interessante sobre o tempo quanto um elemento que estrutura o seu game design, o seu jogo, o seu planejamento, porque você vai fazer todas as coisas pensando no tempo que você tem. Ou seja, a expectativa que você tem de cumprir objetivos, de cumprir etapas, de atingir metas que você tenha, ela está sempre vinculada ao tempo que te foi dado, ao tempo que existe para você fazê-las. Então, o tempo ele é uma mecânica, não só uma contagem de tempo, mas ele é uma mecânica tanto de jogo, onde você define o tempo pensando no que as pessoas vão poder fazer com esse tempo que é dado para elas, mas como também uma mecânica de narrativa, como você deu, no exemplo da mulher no bote, porque isso gera essa ansiedade. Mas também o tempo ele é uma experiência de fenômeno, que a gente pode falar do tempo como passagem de estação, por exemplo. Inverno, um jogo de fazenda, porra, a passagem do tempo traz um fenômeno climático que afeta a estrutura do jogo. E tudo tá meio que linkado, né? Que faz o jogo mudar completamente. O Wolf é um exemplo, né? Você deu também. O que eu gostei quando eu falei o que eu gostei de ter jogado no Roll Camera é porque ele tem essa coisa de tipo assim, eu tenho tantas ações que eu posso fazer. Eu tenho a minha meta, que é filmar meu filme. Mas eu posso, em vez de usar minhas ações para fazer o filme, usar minhas ações para ganhar mais tempo. Só que aí fica aquela coisa assim, tá, mas se eu tô gastando tempo para ganhar mais tempo, eu tenho que ganhar bastante tempo, porque não faz sentido ganhar mais tempo gastando tempo, né? E é essa mecânica maneira, assim, não, peraí, eu vou gastar tempo pra ganhar mais tempo. Não, mas quanto tempo? Tá, eu gastei um dia inteiro pra ganhar um dia. Tá, então tu não fez nada, tu tá no mesmo lugar que tu saiu, sabe? Eu gosto dessa ideia de expandir o tempo que eu tenho, né, cara? Cara, quando a gente pensa em Pandemic, o tempo, ele é talvez o fator primordial do jogo. Vamos lá, o Pandemic ele tem as ações que você pode fazer 4 ações por rodada, né? Isso é fixo. Então é o tempo que uma pessoa tem na ação dela. E você tem que toda rodada você vai puxar as cartas. E você sabe que tá vindo uma epidemia em algum momento, né? Então você tem
meu Deus, alguma coisa vai dar errada, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E você sabe que quanto mais esse tempo se passa, mais essa doença ela vai. Vai ter um surto. E outra coisa, e você tem o seu... Como você tem só 4 ações, o seu personagem, ele tá, de certa forma, preso no espaço-tempo, do tipo, olha, eu não vou ter como chegar lá. Pelo menos não agora. Então, eu tô preso aqui. Então, eu não posso lidar com esse problema porque simplesmente eu não tenho tempo de chegar lá. Eu tenho que resolver aqui. Eu vou cair no meu imediato, né? Tem isso. Não, isso é maneiro porque gera uma parada, um pensamento que é a urgência da resolução das coisas por causa das consequências que a demora vão gerar. Eu trouxe o exemplo do Pandemic muito por causa disso, porque o atrasar, ou não aproveitar o tempo, ou não otimizar o seu tempo, ou não estar no tempo certo para resolver as coisas, o problema não é o tempo em si, mas são as consequências que o seu atraso vai gerar no mapa. Sim. E é maneiro que a trilha de escalonagem, eu não sei, sabe? Boa. Não sei se é isso, vamos chamar, tá? Foda-se se tá certo ou não. A trilha de escalonagem do Pandemic não é pro fim do jogo. É potencialmente pro fim do jogo. É tipo assim, eu sei que tá vindo um evento merda, não quer dizer que o jogo vai acabar, vai ter uma epidemia. E eu posso me preparar para isso, e eu tô amarrado, e aí fazendo um gancho com o começo, junta o espaço e o tempo, eu vou ter que resolver os meus problemas no espaço e no tempo que eu consigo alcançar. Porque eu não consigo ir muito longe, mesmo, talvez eu tenha um avião que eu possa pegar, mas eu tô aqui, eu vou resolver o que eu tenho aqui para tentar mitigar essa trilha que tá vindo me destruir ou não. É maneiro isso, né? Eu tô Cara, aqui. Isso é muito foda. E tentando evoluir o que você tá dizendo, de você... O que você consegue resolver dentro do tempo que você tem, muitas vezes eu imagino, eu penso que o análise-parálise, que já é uma questão de sobrepujar, não sei como é que se fala isso em português, mas o overwhelming de decisões que a gente tem, com um tempo finito, que para mim isso talvez seja uma das grandes preocupações do análise-parálise. O grande problema é esse: você tem muitas opções e pouco tempo, ou seja, poucas ações para executá-las. Então você precisa tomar uma decisão boa. E eu acho isso, o análise-parálise para mim, ele é um problema, claro, que acontece quando a pessoa está sobrepujada, mas ao mesmo tempo ele é fruto de uma gama de soluções, de uma gama de possibilidades que, para mim, mostra só que o jogo ele te permite maneiras distintas de olhar para aquilo. Mas eu tô puxando isso pelo seguinte: existe a dimensão do tempo do jogo, existe a dimensão da passagem do tempo do lado de fora, que é o nosso tempo enquanto jogador, para tomar as decisões daquilo, e aí a gente vê jogos que usam o tempo como um momento onde, no momento em que você decide e faz as ações, é aí que o tempo passa no in-game, e tem outros jogos que a passagem do tempo ela é real, né? Você tá jogando com o tempo real, a ação é naquele momento, e o jogo vai acabar em 2 minutos. Space Alert, você tem aquele tempo lá, a Tale of Pirates, que é você aperta o contador, aquilo lá. Falando isso, joguei esse final de semana de novo aqui em casa, cara. Que maneiro. É muito divertido, cara, muito divertido. Esse é um jogo que o tempo tá ali. A gente já falou sobre isso no outro episódio, mas assim, o seu meeple é uma ampulheta, não tem representação mais de tempo. Eu estou fazendo uma ação que dura esses segundos. Tá? É visual e é palpável, por isso que é estressante pra mim esse jogo. Cara, total. E eu acho que o elemento da ampulheta, o meeple ser a ampulheta, cara, é muito maneiro, é muito significativo e simbólico. Tô trabalhando, me deixa em paz, tô trabalhando, tô fazendo minha parada, né? Pois diga. Não, ele lembra jogo de... Uma vez eu falei daquele Cultist Simulator, né, pra PC, que eu falei, não tem como fazer esse jogo de tabuleiro de verdade, porque no jogo, as cartas têm tempo. E meio que o Tale of Pirates faz isso. Ele faz um RTS, ele é uma coisa em tempo real que você não pode mexer naquilo porque ela tá processando, né? Aquela peça tá ocupada pelo tempo, né? Total. Eu gosto, me irrita a trilha de escalonagem do Tale of Pirates, porque é um aplicativo que começa a fazer um... Tem, acho que um papagaio dá um... Você se caga, meu Deus, tá acabando, pela primeira vez eu avancei monstruosamente no jogo, a gente foi muito longe. Jogamos mesa cheia, 4 pessoas, quem recebeu visita aqui em casa, e a gente foi muito longe, sem morrer. Que maneiro. Cara, e é maneiro porque o jogo ele se modifica totalmente. Você vai abrindo as missões. Eu avancei um bocado também. Vão aparecendo novos elementos, né? Eu queria só assim, porque como a gente fala de trilha de escalonagem, se é que esse termo existe, é o clássico, né? Eu pensei no Survive the Islands, que a gente, enquanto tá jogando, inadvertidamente no final de cada rodada, você tá afundando a ilha. Que é e se você eventualmente flipar o tile lá do vulcão, acaba o jogo. Então, assim, você sabe que isso tá acontecendo,
não é estressante no sentido, não é no começo e no meio do jogo, você não tá sentindo isso. Você tá afundando ele até pra sacanear os amiguinhos, né? Tipo, afunda aquela que você tem que seguir, né? Areia, depois floresta, depois pedra. Sim. Você sabe que o jogo tá longe de acabar, mas tá acontecendo. E isso pro final do jogo vai ficando estressante, assim, meio de peraí. Tá... não tanto o tempo de acabar, mas a ilha afundando, mas tá rolando isso, né? O tempo tá se passando e ele tá afundando. Eu tô falando dele porque uma escalonagem de tempo que eu acho brilhante, acho genial, que eu acho que conecta com o que você falou da análise de parálises, é o Gloomhaven. E o Gloomhaven, ele tem uma coisa que é majestosa, que é os seus personagens vão cansar. Né? Independente de você mas ali a gente tem várias dimensões de tempo. E por isso que é perfeito. Por isso que Gloomhaven é perfeito. Porque assim, eu vou fazer ações, algumas ações me consomem mais do que outras, eu posso descansar, um descanso longo e, portanto, manter a minha energia por mais tempo, ou eu posso fazer um descanso rápido e perder uma carta e não saber o que está acontecendo, né? Lembra disso? Você tá numa luta de eu preciso resolver meus problemas, mas eu preciso resolver eles logo. Senão eu vou expirar. O personagem cansa, né? Cara, mas olha, isso daí você tá falando estritamente dentro do combate, que é o momento do Gloomhaven, assim, eu acho que o cerne do jogo vai muito pra aí. Mas o Gloomhaven enquanto jogo, cara, a gente tem a passagem do tempo do combate, como você falou, que é essa parada mais estratégica, onde o turno ele tem essa contagem e tudo mais. A gente tem a passagem do tempo da história que está acontecendo, que eu chamo de passagem do tempo de Gloomhaven. Da campanha, da campanha como um todo só. E a gente tem a contagem de tempo do personagem, da vida dele, porque ele se aposenta. Ele chega num certo momento que ele envelhece e ele fala, tô de boa. A gente não tem a idade dele, mas a gente tem uma evolução, uma passagem de tempo relativa aos sucessos ou fracassos que o personagem tem na jornada dele. A jornada dele, né? Porque alguns ia perder várias vezes, ou morrer várias vezes, outra ganhar várias vezes, né? E, cara, isso é muito interessante porque a gente fala sobre o tempo mecânico, o tempo como dimensão, o tempo como narrativa, o tempo como uma série de coisas. Ou seja, o tempo ele várias paradas dentro de uma mecânica, dentro de um jogo, dentro de qualquer coisa. Ele pode ser muita coisa, né? Ele não é tipo, não, é um contador só. É muito até porque mesmo essa trilha que eu falei essa trilha que eu falei do personagem exaurindo, ela também não precisa ser tempo, pode ser só a energia do personagem, né? Ele cansou. Sim. Claro que ela tá relacionada a tempo porque ele não cansa rápido. Ele vai se cansando ao longo do tempo. E se ele fizer mais ações, ele vai se exaurir num tempo mais curto do que se você for poupando, fazendo menos coisas, que, né, várias vezes acontece. Não, cara, faz menos. Não vai com tudo agora, não. Se poupa, porque depois vai vir a trauletada e aí você vai ter que realmente se gastar. Eu gosto muito desse do Gloomhaven. Mas, e quando o tempo... A gente falou sobre o análise de parálise, queria entrar um pouco mais nisso, mas e quando o tempo, ele entra ele afeta o jogador? Em que sentido? Né? Que é o análise de parálise, basicamente. Você tá num jogo de turnos e você tem que tomar sua decisão, só que você está sobrecarregado com a quantidade de possibilidades e você, como jogador, fica paralisado, fazendo com que o tempo pare. Se você quanto game design, a gente tem que pensar em downtime. Né, o tempo que um jogador espera pelo outro jogador fazer sua jogada. Isso é um elemento que tem que ser contabilizado, tem que ser de alguma forma, pelo menos pensado, ou previamente pensado, para saber se o jogo vai fluir bem e tudo mais. Como é que você vê essa questão? Você acha que esse tempo de um turno, ele funciona como alguma estrutura mecânica dentro do game design? Como é que você vê isso? Eu pensei assim, num jogo que dá muito análise paralysis e é muito clássico, que é o xadrez. E aí, pro xadrez, como é notavelmente um jogo de você pensar muito, pensar à frente, etc e tal, qual foi a resposta rápida? Beleza, meu irmão, você pode tomar quanto tempo você quiser, desde que o seu tempo total esteja aqui dentro desse reloginho de, sei lá, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E aí você, durante sua rodada, tá com um contador rodando. E você tem que chegar vivo até o final do jogo. Tipo xadrez. Que é maneiro também. Aquele reloginho. O BGA assim faz isso, né? O BGA otimiza essa parada quando você bota no... BGA é o Board Game Arena, que é um site de jogos, pra quem não sabe. Quando você bota na jogada de tempo normal lá, com tempo real e tal, você vai jogar, você tem um relógio que, sei lá, você tem 15 minutos. Que é o tempo que você vai ter para você fazer todas as suas jogadas do jogo. Dependendo do jogo, isso varia muito, mas... E tempo por rodada, às vezes, né? Nem só o tempo total, né? Tipo, nessa você tem 20 segundos para essa rodada, sei lá. Mas quando o jogo é online, você às vezes pode assumir que o cara caiu.
E aí você tem que Mas, dar um mas o tempo pra BGA ele acabar. faz isso meio que num tempo grande, porque quando você, Entendi. o cara, ele expira o tempo dele, você pode quicar o cara da mesa. Porque Entendi. ele não tá cumprindo e ele é punido. Então é uma forma não só de acelerar o jogo, mas é uma forma também de porra, evitar que as pessoas fiquem AFK, evitar que as pessoas zoem uma pessoa que tá se dedicando. Então tá Porque perdendo o jogo, aí É. começa a zoar o jogo, né? Não, Tipo, e tipo assim, enrolar. você entrou porque você quer jogar uma partida em tempo real, significa que você está Em tempo totalmente real. dedicado ou que Aham. você tem condição de fazer suas jogadas no tempo certo. Se você não tem esse tempo, bota num outro modo, num modo anacrônico Assíncrono. lá, assíncrono não, né? Assíncrono, que aí é isso, meu irmão. Para análise, você vai lá, pergunta pro chat GPT o que é a melhor jogada, fala com analistas, vê um filme sobre isso. Pois é. Agora, olha só, uma coisa que eu fiquei pensando, eu pensei muito isso no RPG, especialmente em combate de RPG, e eu tenho um exemplo já em jogo de tabuleiro, que é quando as ações acontecem ao mesmo tempo. Tá? Então, tipo assim, Tá. o nosso querido jogo de corrida, o Heat, Pedal to the Metal, tá? No Heat, todo mundo escolhe suas cartas, nananã, aí eu tô primeiro, eu começo jogando primeiro, depois vai você, depois vai fulaninho, depois Beltraninho. Só que na prática do jogo, o que a historinha tá te contando essa rodada, ela aconteceu simultâneo na corrida. Não Sim. fui eu, fui da frente, Sim, depois foi sim, você. sim. Foi todo mundo avançou junto. A gente joga na ordem pra gente não fazer uma confusão, mas em teoria aquilo aconteceu ao mesmo tempo. E eu acho elegante, que é assim, vamos lá, quem tá na frente tem prioridade, porque tem um espaço desobstruído na sua frente, né? Mas você desacelera e o próximo pode te ultrapassar. E dá até vontade de ver numa versão digital do Hit isso, né? Que tipo assim, eu jogo a minha vez, você joga a sua, todo mundo joga, e aí depois ele reproduz essa cena. O cara ultrapassando na curva, o outro derrapando, o outro passando por trás, o outro pegando o vácuo e ultrapassando, que é o que ele tá representando. Mas eu acho maneiro de pensar que assim, a rodada não é na minha acontecer o tempo, depois na sua, porque as coisas não acontecem assim, elas acontecem ao mesmo tempo. E eu fico imaginando que no RPG isso acontece o tempo todo. Não é que eu tô fazendo a minha ação e você tá fazendo. Não é que nem filme de luta que vão 5 caras contra um, aí vai cada um de uma vez. Não, meu irmão, vai 5 contra 1 ao mesmo tempo. Como é que você resolve isso no RPG? Você não reage com o vilão para cada ação, você espera tudo acontecer? Isso é interessante. Eu acho que a passagem do tempo no RPG ele é uma coisa, principalmente em combate, falando em combate, ele é uma coisa muito própria, porque por mais que a gente faça as coisas ao mesmo tempo, eu sempre preciso suspender um pouco várias outras paradas para poder ser crível. E também não é uma suspensão grande. Para mim é o jogo e ponto, né? Não é a realidade, por isso que é um jogo. Mas tem turno de RPG que é 1 minuto, sabe? Tem turno de RPG que, sei lá, 30 segundos. Tem turno de RPG que é, 10 segundos de combate. Como se a minha vez representasse 10 segundos, é isso? Isso. E pra mim isso é muito surreal, porque em 10 segundos muita coisa pode acontecer num combate, numa situação de urgência, saca? Mas ao mesmo tempo eu preciso de tempo pra poder executar as ações que eu tô fazendo. Porque em 10 segundos eu não sou capaz de abrir minha mochila, pegar minha espada, minha maçã dourada envenenada explosiva pra jogar no cara. Fazer um feitiço nela depois. Mas tecnicamente no jogo eu preciso de um turno só pra fazer isso. Então eu teria que passar. Então eu acho isso muito, muito interessante. Às vezes eu entendo que a gente, enquanto joga, você pode fazer uma. Pô, esqueci a palavra, caralho, é muito merda. Mas quando você tá jogando, você define a prioridade da jogada. Que é a sequência, a ordem, que é a iniciativa, né? Você vai definir a iniciativa de jogo. Isso. E, cara, eu não esqueci porque eu não jogo. Eu esqueci porque eu sou um merda, tá? Só porque minha memória é merda. Mas quando você define a iniciativa, tem jogos que definem a iniciativa dos inimigos contra os heróis e tem jogos que definem a iniciativa por indivíduo. Então tem, tipo, eu sou o primeiro, o inimigo vem em segundo, o inimigo A vem em segundo, o André vem em terceiro, o inimigo B vem em quarto, depois o inimigo C, sabe? Isso que tem no variar. Gloomhaven, tá? Lembra? Dependendo do tipo de ação que você faça, você vai jogar na frente ou vai jogar depois, né? Sim. Não, e se não me engano, o Gloomhaven ele rolava todo final de turno? De novo a iniciativa? As suas cartas, elas têm iniciativa. É verdade. Então você fala assim, eu vou fazer um ataque rápido. Aí isso vai começar. Eu vou fazer uma coisa que eu espero no final, tô fazendo um feitiço longo. Cara, isso era muito bom. É temático e você quer fazer antes do cara se intercalado, mexer. Né, do outro cara. Ou seja, eram turnos separados. Isso define necessariamente que eles estão agindo em momentos diferentes? Não. Tecnicamente, eles estão agindo dentro daquele espaço de tempo.
Mas Mas a ordem... tem momentos, né? Tipo, o cara Então, se mexeu antes de você castar o feitiço, né? Mas aí isso é muito foda porque a gente entra na questão do tempo subjetivo. Porque o fato do cara ser mais rápido faça com que, no mesmo tempo, ele consiga agir mais rápido do que eu e fazer ações antes de eu fazer chegar a minha. Primeiro, né? É subjetivo, porque se você parar pra pensar, é ao mesmo tempo. A gente fez aquela parada ao mesmo tempo, mas ele... Cara, então eu acho isso muito foda. Porque... especialmente se ao mesmo tempo você tá chamando um período de 10, 20 segundos. Porque em 10, 20 segundos vão ter microações acontecendo separadamente, né? E quando, André, o tempo do jogo, ele é completamente diferente do tempo real, ao ponto de você estar jogando um jogo dentro do jogo que se passa... Enquanto você, jogador, jogando aquele jogo, e você acha que se passaram 15 minutos, e quando você levanta, 3 horas depois que você começou, você tá terminando. Essa percepção do tempo enquanto jogador, dele passar rápido ou devagar. Tipo, dilatação temporal mesmo? Tipo assim, eu tava jogando e parecia rapidinho, e Total. quando você olhou, tipo, meu Deus, já são meia-noite, né? Cara, direto. Quando o jogo é bom, né? Vamos lá, quando o jogo é bom... Mas quando ele é ruim também, porque aí o tempo passa mais devagar. Cara, isso assim, muito mal comparando. Quando eu ainda assistia muita coisa de dança no Rio de Janeiro, tem um festival de dança no Rio que é o Panorama. E aí, cara, vem gente de tudo quanto é canto do mundo, só que é dança contemporânea. E dança contemporânea, meu amigo, é uma roleta russa. Porque a parada pode ser muito incrível pra você, tá? Não é muito boa, ponto final, né? Ela pode conectar com você num ponto, ou ela pode ser, assim, odiosa. E aí tinha uns que você ficava assim... Meu irmão, essa parada não vai acabar, não. Aí quando tu olhava assim, 15 minutos se passaram. Você, que isso? Ainda tem mais 30 minutos. Isso. E, cara, teve um que eu vi, é um grupo até famoso. Aí é um grupo já bem consolidado lá da Bélgica. Eu sentei no teatro e a pilha deles todas era que eles fizeram o trabalho todo, eles ensaiavam no alvorecer? Amanhecer. Quando o sol começa a nascer. Acho que é alvorecer, não é? No nascer do sol. Então eles começavam quando estava tudo escuro e iam até clarear, até o sol finalmente aparecer a luz, né? Então você chega no teatro, e era aquele teatro enorme, acho que Cidade da Música. Isso é aonde mesmo, perdão? Oi? Aonde mesmo? Isso foi no Rio de Janeiro, Cidade das Artes. É um teatro enorme lá na Barra. Era um muito grupo belga chamado Rosas, para quem se interessa por dança contemporânea nesse podcast, ou seja, eu. E aí, o teatro todo apagado, totalmente escuro, e uma microluz. Mas imagina assim, a luz da tua cozinha num teatro que tem, sabe, 30 metros de altura. Ou seja, quase nada, né? Quase nada, e você vendo umas penumbras. E aí, no decorrer de X tempo, ia dessa luzinha até o teatro completamente aceso com todas as luzes, com a galera dançando. Cara, Didi, eu fiquei absorto na parada. Tipo, que porra é essa que tá acontecendo? E você tentando ver e vendo. Quando acabou, eu falei, caraca, muito bom, mas, tipo, meio rápido, né? Aí o meu amigo tava do lado, ele, André, foram 2 horas de espetáculo. E aí, o que é isso? Cara, é muito maneiro isso, né? Porque quando você mergulha, você perde o tempo. Você perde tudo, né? E jogo bom é isso. Você tá ali, você sim... Não, só mais uma. E como só mais uma, cara? Essa partida demorou 3 horas. Que 3 horas? Como assim, cara? Isso é muito bom, essa variedade. Se a gente for pro RPG e a gente fizer essa análise da passagem do tempo também, sobre a experiência... Cara, um dos momentos que mais demoram no RPG é o combate. Que dentro do jogo, que dentro da dramaturgia da cena, seria o mais rápido. Né? Minutos se passaram. Como a gente falou, a viagem de um lugar pro outro demora 1 mês. E o cara resolve ela numa frase. Num ponto, né? Terminou a primeira sentença, ponto, vocês chegaram. Próxima sentença. É o Gloomhaven, né? Encontros. Vocês viajaram daqui até lá. Aconteceu isso aqui no caminho. Agora vamos a uma aventura dentro da dungeon, que aconteceu, sei lá, 2 horas, 3 horas, né? Sim, e ela tá meio que em tempo real, né? Praticamente. Cara, eu acho isso muito legal porque às vezes a gente pesa muito a diversão por tempo, né? A gente tenta quantitativamente definir o valor da diversão ou metrificar. Esse jogo, a gente tem tantas horas de diversão, é o quilômetros por hora, né? O risos por minuto. Reais, dinheiros por hora jogada, né? Uma coisa nesse sentido. E quando a gente fala isso, a gente esquece muitas vezes o tempo da diversão ou a intensidade da diversão pelo tempo que a gente tem. Porque às vezes, a gente pode ter um jogo longo dura 1h20 a duração da partida. Mas a gente vai ter
uma diversão nessa 1h20, porra, nível 2 durante 1h20. E às vezes a gente vai jogar um jogo de, cara, 15, 20 minutos, só que ele é tão intenso e tão parado que quando termina parece que, puta, cara, aqueles 15 minutos valeram muito mais do que 2 horas do outro. Saca? É a muito teoria, surreal né? isso, De você passar, sei lá, o mesmo tempo, 30 minutos jogando com os amigos que você adora, ou 30 minutos com a mão em cima de uma chapa de fogo quente, sabe? Qual vai passar mais devagar? Total. Basicamente, eu acho que a gente tá já arrumando pro nosso final, mas a gente poderia ser muito, sei lá, sucinto e responsável de certa forma, e dizer que o tempo, ele é uma ferramenta, ele é um recurso, ponto. E aí, no board game, cabe a gente administrar esse tempo. Só que isso é só uma visão que a gente tem pra cima desse recurso. Porque ele não é só um recurso. Ele é tensão, ele é drama, ele é o tempo, ele é história, né? Ele é história, porque a gente pode até falar, a gente nem entrou em jogos que permitem a gente viajar no tempo. A gente pode usar o tempo como um auxílio de contação de história, fazendo um flashback, ou modificar uma narrativa fazendo uma viagem temporal para poder resolver uma parada. Para poder modificar tudo que aconteceu. Então, cara, depois desse arroto que eu engoli, desculpa. A gente vê a subjetividade do Se eu pudesse voltar no tempo, eu não. Você não teria feito, né? Não teria feito esse arroto. Cara, pra mim ficou também assim, ficou o tempo, óbvio, o tempo vai estar passando pra você jogador, e aí no jogo, o designer do jogo, né, vai estar usando o tempo ou como tema, ou como limitador, ou como parte de mecânica, né, no Tale of Pirates, mas ele tá ali, né, sempre presente, sempre cretino, sempre correndo, e esse termo, né, trilha de escalonagem, nem sempre é o tempo, mas é um recurso que muitas vezes acontece pra acabar o jogo. Eu não gosto quando ele é seco lá, eu falei, Above Below, depois de 9 acaba. Por quê? Me dá um motivo, caramba. Mas é isso, a gente também tem que acabar o jogo em alguma hora, né, a gente quer tentar, nem todo mundo pode jogar Twilight Imperium, né? 14 horas de uma partida, né? Nem todo mundo tem o tempo pra isso, né? Cara, tem uma galera que tava querendo fazer um campeonato de Twilight Imperium com um reloginho de xadrez, tá ligado? Então, tipo assim, pá, acabou! E aí o jogo tem que durar, sei lá, apenas 7 horas, né? André, eu vou terminar aqui a minha participação nesse programa citando um mago. Um mago de Senhor dos Anéis, como a gente citou Senhor dos Anéis aqui, de certa maneira. Foi citado. Eu vou trazer Gandalf, que tem uma frase... Peraí, Gandalf o branco ou Gandalf o cinzento? O cinzento, Gandalf o cinzento. Tá bom. Que é o mais legal. O outro mais legal. O branco ele fica muito cheio de si, né? Tipo, eu sou gostosão agora. Não quero sujar minha bata. Lutem aí, eu não vou sujar, tá branquinha. Mas, cara, ele tá batendo um papo com o Frodo. E o Frodo tá lá, porra, chorando miséria sobre os tempos difíceis, né? Sobre vida e morte, parará, sobre a vida, né? E como ela é complicada, né? E o Gandalf, ele resume uma linha de raciocínio com uma frase que é muito boa, que tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Cara, isso ele gamificou a parada, basicamente. Ele tá falando que, exatamente, olha só, meu amigo, você tem 3 ações, o que você vai fazer? Exato, ele vira pro Frodo e fala... Não, eu posso com uma das minhas ações eu posso correr atrás de ter mais tempo, né? É o clássico pedir mais um desejo pro gênio da lâmpada. Você tem 3 desejos, qual o primeiro? Eu quero ter 7 desejos, saca? Tipo, é roubar, mas você pode usar o seu tempo pra conseguir mais tempo em jogo, né? Na vida real é mais complicado isso. Mas, cara, para pensar nessa frase do Gandalf, olhando pra toda a jornada dele e deles, né, dentro daquilo. Meu irmão, para de complicar essa porra. Entenda que isso é um jogo onde as peças estão na mesa e você é uma peça, e tudo que você tem que fazer no seu momento, com o seu tempo, é decidir o que você vai fazer com ele. Com esse tempo que te é dado. Com essas ações que lhe foram dadas. Vambora. E relaxa. Isso. Na próxima rodada você vai ter mais 3 ações. Pra descagar o que você cagou, ou pra avançar no seu plano. E chorar miséria que eu digo, e analisar a realidade e considerar olha como a vida é sofrida, caralho,
é uma decisão do que fazer com o seu próprio tempo. Mas você está gastando o seu tempo. Mas está gastando. Qual é a Cabe ação que você está fazendo? Tô chorando, miséria aqui. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso, mas tô dizendo que assim, é um pensamento interessante pra você claro. pontuar em certos momentos, assim, que é super a ver com essa gamificação que a gente tá fazendo e o tempo como estrutura, né? Então, querido ouvinte, o tempo está acabando. O tempo desse episódio está acabando. Eu queria lembrar a todos vocês, queridos fabulosos, que nós temos o nosso fabuloso Discord, onde a gente dá continuidade às nossas conversas, sugestões e críticas. Às vezes eu e Didi particularmente, a gente não consegue necessariamente responder, mas a gente está lendo, a gente vê as alfinetadas que vocês dão, e a gente escolhe ignorar, ou a gente cria tramas secretas para sacanear vocês por trás. Não, mas entra lá no nosso famoso Discord, cada vez mais gente, está ficando maneira a conversa. Daqui a pouco a gente podia bombar mais o nosso Procurando Partidas, o nosso Compras e Vendas. Pô, André, isso que eu queria te falar. Eu queria transformar esses 2 canais do Discord em canais de messages, né, de aplicativos de mensagem nos nossos celulares. Sabe por quê? Porque eu entendo, vou defender ao vivo aqui, eu entendo que para você o Discord ele tem uma função prática que resolve, porque você fica muito no computador, você trabalha aqui e tal. Mas eu posso entrar no Discord no celular. Beleza, real. Eu entendo que o Discord no celular não é o mesmo Discord do desktop, eu concordo com você nisso. Cara, concordo. É outra parada, assim, o Discord no celular é uma parada que você tem para quando o seu computador não tá funcionando, você precisa falar por lá. Pelo menos para mim, tá? Mas eu queria falar especificamente desses 2 grupos e principalmente do grupo de compra e venda, tá? Da gente migrar esse grupo... Tipo, para um WhatsApp, assim, é isso? Para um WhatsApp, para um Telegram da vida, para um grupo que a galera possa entrar lá e botar as suas... Pô, vendo tal jogo, não sei o quê. Sim. Assim, até citaram recentemente a ideia de fazer o grupo de procurando partida fora do Discord. Aí eu não concordo, porque eu acho que assim, se você vai jogar, você meio que tá ali no Discord. Eu não sei. Se você tá disponível pra jogar, você tá ali. Eu não sei se vale a pena. Eu tô tentando que a gente tenha menos grupos. O Compra e Venda eu concordo. É um grupo que eu gostaria de receber notificação no WhatsApp, assim, tipo, sabe, tô vendendo isso e tal. E aí poderia apontar. E aí lá no Discord fica sendo o local onde você bota o teu anúncio bonitinho, mostra as fotos e tal. Deixa eu só te falar uma parada sobre o grupo de jogo. Porque como você tem preconceito com o Board Game Arena, não existe a possibilidade de você jogar o Tabletop Simulator que não seja no computador. Certo. O Board Game Arena, celular, tablet, tinha uma porrada de coisa. Então, quando a galera tá chamando pra jogar, você abre esse escopo. Não tô defendendo pra gente falar, vamos... sim. Ele acabou de fazer um vômito com a cara. Eu não gosto do Board Game Arena, mas beleza, tá. Vamos pensar então nessa questão do jogo. Vamos um passo de cada vez, a gente não precisa pular. Maneiro. O Compra e Venda com certeza, e pode até apontar pro teu link. Você faz a postagem no Discord, depois... fala lá, pra também não ficar flodando de mensagem, mas gosto sim. Vamos fazer isso, vamos tocar. Antes de mais nada, agradecer que vocês dão essas dicas, porque a gente gosta muito de receber. Mas como diria Caetano Veloso, tempo. Eu pensei que tu fosse Pato Fu. Tempo, mano, velho, zero, tá indo, eu sei. Não, eu pensei que você fosse pro Cazuza. O tempo não para. Vai, garoto, puxa outra. Por mais que o tempo que nós queremos ficou atrás também do que nos juntou.